Estamos de volta com o Band Cidade para falar que 152 lideranças empresariais de todo o estado assinaram um manifesto em que defendem a aprovação da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. O documento foi divulgado hoje. No documento encaminhado aos deputados estaduais, as entidades consideram fundamentais e inadiáveis as alterações no regramento constitucional e infralegal para que o Executivo Estadual honre os compromissos previdenciários perante os servidores públicos, alicerçado em um equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, que hoje simplesmente não existe. Apontam também que o déficit financeiro previdenciário alcançou em 2020 a cifra de quase 5 bilhões de reais e que o cálculo atuarial de todo o poder público enuncia um cenário ainda pior, um déficit descomunal de quase 150 bilhões de reais. As entidades pedem ainda que os projetos sejam aprovados com a redação formulada pelo Poder Executivo, sem emendas, por contemplarem as medidas que melhor se coadunam com os esforços de equilíbrio atuarial, econômico e financeiro do Estado. Para falar do assunto, Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, uma manifestação de uma quantidade expressiva de entidades empresariais e não deixa dúvida de que o setor produtivo acompanha muito atento a reforma da Previdência na Assembleia. E tem que acompanhar, porque esse dinheiro não é um dinheiro do Estado, é um dinheiro nosso, do cidadão, quem paga tributos. A maior relevância de todo esse processo é de que estão atentos. E quando o setor produtivo, o empresariado, quem produz riqueza nesse Estado, está atento a um processo legislativo, também, de alguma maneira, pressiona os deputados. É evidente que o servidor público, representado por entidades que têm esse papel sindicalista, vão fazer as suas contraposições. Vão se colocar diante de realidades de quem já tem praticamente o direito adquirido ou quem tem expectativa de direito, mas não podemos perder o norte. E o norte é acabar só na Previdência com um déficit anual, um rombo de 5 bilhões esse ano. É um absurdo, gente. Não há como controlar isso. Evidentemente, os deputados sabem que a sociedade está de olho neles e eles têm que dar a resposta. Mas como a gente fala do serviço público que dá certo, é esta notícia que eu vou dar para vocês agora. A Diretoria de Tecnologia e Informação da Assembleia identificou uma fraude numa licitação. Uma empresa vendeu cartuchos de reposição de impressoras falsificados. Não só impediu esta diretoria, comandada pelo Eduardo Andrada, de que este valor fosse tirado dos cofres públicos, 132 mil reais, como evitou, inclusive, que a compra se consolidasse. Parabéns. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Agora a gente fala do crime brutal em São Domingos, no oeste do estado. Uma família foi morta e carbonizada no dia 8 de maio. A polícia concluiu o inquérito e o autor do crime é um amigo dos familiares. O caso foi registrado no dia 8 de maio deste ano, quando uma família, sendo casal e 2 filhos, foram encontrados mortos em uma residência que foi consumida pelas chamas no município de São Domingos, no oeste de Santa Catarina. O delegado Fronza falou sobre o caso. A gente representou, junto ao Poder Judiciário, pela prisão temporária desse suspeito, o que foi de pronto deferido com o parecer favorável do Ministério Público. Logramos êxito em prendê-lo cerca de 6 dias após o crime. Naquele primeiro momento, o autor negou os fatos, né? Entretanto, com as informações que já possuíamos, foi mantida essa prisão e iniciamos a coleta de outros elementos. O trabalho do IGP, Instituto Geral de Perícias de São Lourenço do Oeste, foi importante na identificação das vítimas, tendo em vista que os corpos foram consumidos pelas chamas. A partir da necrópsia dos corpos, verificou-se que eles não foram vítimas do incêndio, foram vítimas de arma branca, foram esgorjados e estavam mortos antes do fogo. Confessou, disse que fez uso de drogas, especificamente cocaína, naquela noite e que em determinado momento ele teria apagado. Ele fez o uso da última carreira de cocaína, apagou e só lembra de ter acordado por volta das 6 horas da manhã com uma faca quebrada e ensanguentada em mãos e todo mundo morto. Você tem acompanhado aqui no Band Cidade as ações de combate à receptação de produtos como fios elétricos, placas de trânsito e outros materiais aqui em Florianópolis. Pois uma ação semelhante foi deflagrada hoje em 10 cidades catarinenses.
A Operação Alta Tensão foi deflagrada pelas polícias civil e militar em parceria com Celesc, Vigilância Sanitária e outros órgãos municipais nas cidades de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Canelinha, Nova Trento, São João Batista e Major Gersino. O foco da ação foi o combate à receptação de fios, portas de alumínio, bicicletas e demais materiais que são receptados por empresas de reciclagem, sucata e ferro velho. Os agentes vistoriaram dezenas de empresas destes ramos para conferir o material existente no local e as condições sanitárias e legais de funcionamento dos estabelecimentos. E a Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação Cheque Mate. A ação combate a lavagem de dinheiro e uma organização criminosa especializada em furtos a caixas eletrônicos. A operação é da DEIC e cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em Joinville, Camboriú e Balneário Camboriú. As ordens judiciais foram para apreender documentos que confirmem a lavagem de dinheiro por parte dos criminosos e sufocar financeiramente a organização com a indisponibilidade de bens adquiridos com o dinheiro dos crimes. A organização cometia os crimes fora do estado, mas o dinheiro obtido era lavado em Santa Catarina. Só na primeira fase da operação, a Justiça decretou o sequestro de 10 milhões de reais em bens da organização criminosa. Uma massa de ar seco deixa o tempo firme em Santa Catarina nesta quarta-feira. Confira agora a previsão no Band Cidade. A quarta-feira vai ter sol entre nuvens em Santa Catarina e presença de nevoeiros isolados ao amanhecer. As temperaturas vão estar mais elevadas. É o chamado calor pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria prevista para esta quinta-feira. Em Florianópolis, mínima de 14, máxima de 25 graus. Em Blumenau, mínima de 11, máxima de 24. Em Criciúma, 14 de mínima e 27 de máxima. E em Lages, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Começaram hoje as obras de recuperação ambiental na estação de tratamento da Casan, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. A lagoa de estabilização da estação se rompeu em janeiro, o que provocou o maior desastre ambiental da história da capital. 3 obras de recuperação ambiental começaram a ser feitas na Lagoa Artificial de Tratamento de Esgoto da Casan, localizada no bairro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Entre as medidas estão a remoção do lodo que fica no fundo da Lagoa Artificial e a construção de um muro de contenção com 7 metros de altura, que vai barramento de concreto, armadura de aço galvanizado e pedras. De acordo com a Casan, o investimento nestas ações passa de 6 milhões de reais. E a previsão é de que as obras levem 6 meses para serem concluídas. As opiniões se dividem quando o assunto é a segurança dos moradores da região, afetada pelo desastre do início do ano. Fazendo toda essa contenção de concreto, de arame, fazendo tudo isso que eles estão fazendo, é muito difícil que aconteça novamente, né? Até porque agora está sendo estudado, está sendo pensado. Era uma lagoa sem nenhuma proteção praticamente, e isso era a Lagoa da Casan. Agora, claro, eu concordo que vai ter um pouco mais de sustentação, mas mesmo assim eu não me sinto segura. Este engenheiro afirma que a construção da barragem vai evitar novos acidentes como o que ocorreu em janeiro deste ano e deixou dezenas de famílias desabrigadas na região. Vai ser uma estrutura construída, vai ser uma estrutura diferente do que era no passado, que era uma estrutura de dunas naturais, né? Vai ser uma estrutura então reforçada, né? Para dar justamente essas, mais do que a própria segurança, a sensação de segurança para as pessoas. É para isso que a gente está trabalhando. Além destas obras, também vai ser feita a substituição do sistema da estação de tratamento Lagoa da Conceição. O efluente, por mais que ele seja tratado lá na estação, ele tem um nível de tratamento que não permite a retirada de alguns nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Esse excesso de nitrogênio e fósforo faz com que se crie, né, eles são fertilizantes naturais, né, e faz com que se crie uma vegetação dentro dessa própria lagoa, tanto uma vegetação macroscópica quanto microscópica. Essa vegetação pode influenciar também na capacidade de infiltração do efluente. Então, o tratamento terciário visa dar essa melhoria ambiental para o efluente que chega, mas também melhorar as condições de operação da própria lagoa de evapofiltração. No próximo bloco você vai conferir as notícias do esporte aqui no Band Cidade. Veja também, no Alto Vale, uma mulher se recuperou da Covid-19 e recebeu um pedido de casamento. Os detalhes desta história emocionante você confere daqui a pouco. Até já.